Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Nessa sexta-feira da Paixão, estamos aqui mais uma vez em nossa coluna Educação na Cidade, tratando de uma temática relacionada com a educação. E não podia deixar de ser diferente. Na manhã de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre o ensino religioso nas escolas. Hoje, sexta-feira da Paixão, é um dia muito importante para a maioria dos cristãos, onde se reflete acerca da morte de Jesus, dos motivos que levaram à morte de Jesus, da sua mensagem, e logo em seguida nós teremos, o seu retorno através da festa da Páscoa e da significação que a Páscoa tem para os cristãos, que é um pouco diferente da significação que a Páscoa tem para os judeus, por exemplo. Então, aproveitando esse ensejo, nós vamos tratar um pouco sobre ensino religioso nas escolas, que é algo que sempre tem muitas dúvidas, as pessoas não sabem bem se os filhos têm a obrigação de cursar, qual é a pauta que deve ter o ensino religioso nas escolas. A Lei de Diretrizes e Bases na Educação, no seu artigo 33, trata acerca da obrigatoriedade das escolas de ensino fundamental ofertarem a disciplina de ensino religioso nas escolas. E essa obrigatoriedade não se reflete na condição do aluno estar matriculado. Então, a escola é obrigada a ofertar a disciplina, mas o aluno não é obrigado a cursar. Se ele vai ter nota, se não vai ter nota, o aluno matriculado, é a escola que vai dizer. Se ele vai passar pelo simples fato que ele teve frequência, se faz necessário um processo de avaliação, se essa avaliação será com nota ou com conceito, sempre é a escola que decide essa situação. Mas o que é interessante é nós pensarmos sobre como é que esse ensino religioso deve ser ofertado nas escolas. Primeiramente, há dois tipos de escolas no que diz respeito à oferta do ensino religioso. São as escolas confessionais e as escolas pluriconfessionais. As escolas confessionais são aquelas escolas que elas estão vinculadas a alguma religião, a alguma fundação religiosa. Então, lá no seu ensino religioso, ela ensina, além daquilo que é previsto na lei de diretrizes e bases, os preceitos da sua religião. As escolas pluriconfessionais são aquelas escolas laicas, elas não estão vinculadas a nenhuma religião. Então, elas têm, uma visão assim, mais abrangente, mais geral dos preceitos religiosos. O ensino religioso na escola, ele é importante por algumas condições. Ele vai fazer com que as pessoas elas tenham valores sendo discutidos dentro do ambiente escolar, questões relacionadas à justiça, cidadania, cultura de paz, também vinculado aos preceitos religiosos. Nós vamos encontrar também as questões históricas sendo debatidas a partir do momento em que você, ao falar acerca da religião, conta um pouco acerca da história daquela determinada religião, trabalha um pouco de sociologia porque lida com as questões ligadas ao modo de viver de determinado povo, questões antropológicas são ligadas também ao ensino religioso nas escolas. Mas, antes de tudo, é importante ressaltar que essa forma de ensinar, é uma forma que deve ser voltada para fazer com que as religiões, dentro de uma dinâmica geral, elas sejam conhecidas, sem uma ordem hierárquica de importância, dizendo essa religião é melhor do que aquela, essa religião é boa, aquela religião é ruim. Esse tipo de juízo de valor não cabe no ensino da disciplina relacionada ao ensino religioso. Nessa disciplina, os valores da ética, da cidadania, do diálogo, da tolerância é que devem ser predominantes. Então, o que é que deve estar na pauta do ensino religioso? O que deve estar na pauta é discutir as religiões, o modo de pregar daquela religião, os preceitos religiosos, quais são as linhas gerais daquela religião, o que é que ela está defendendo, quais são o seu panteão de Deus, se ele tem um Deus, se tem vários deuses, quem é que é a equipe sacerdotal daquela determinada religião, quais são os seus principais dogmas. E com isso, fazer com que as pessoas sejam capazes de entender que o mundo possui uma dinâmica muito plural e que as pessoas são muito diversas. Assim sendo, se é capaz de perceber que não existe uma pessoa melhor do que a outra, o que existe são pessoas que têm deuses diferentes, com nomenclaturas diferentes, mas buscar sempre os pontos, os polos de aproximação, fazendo com que as pessoas elas consigam perceber os elos de ligação que nos unem enquanto seres humanos, aquilo que nos forma dentro de uma condição de humanidade. Então, o ensino religioso nas escolas é diferente de um catecismo.
Mesmo numa escola confessional, em que o seu ensino religioso, ele tem como pilar também lecionar acerca dos aspectos que formam aquela religião, isso não deve ser único. É também. Então, os pais, eles devem estar atentos sobre qual é o modelo religioso que eles querem para os seus filhos, como é que, afinal de contas, qual é a religião que eles desejam adotar para poder catequizar e evangelizar os seus filhos e, sem sombra de dúvidas, ensinar que existem pessoas que têm religiões diferentes, que todas elas são importantes, que todas obedecem a uma dinâmica social própria e que todas devem ser dignas de respeito. Então, não importa se você é ou não seguidor de Jesus. O que é importante é que na Sexta-feira Santa você entenda que para muitas pessoas esse é um momento de tristeza, é um momento de reflexão, é um momento de contrição, é um momento de pensar acerca da vida de Jesus. Então, não importa qual é o preceito ou religião que você tenha, sempre a tolerância, a paz, a concórdia, a ética e o diálogo interreligioso é que deve ser prevalente. E quando nós ensinamos as nossas crianças a serem tolerantes, nós com certeza estamos investindo profundamente em uma cultura de paz. Então, bom restante de Semana Santa para todo mundo e que todos vocês estejam muito atentos sobre a necessidade do diálogo.